Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olha que curioso. A gente pensa em geometria, em aritmética, e as origens, se perdem lá na pré-história, né? Exato. Mas a ideia de probabilidade, de, calcular a chance das coisas acontecerem, isso é surpreendentemente recente. Muito recente. E o mais estranho é que a matemática para resolver os primeiros problemas era assim, básica. Coisa que os gregos antigos tirariam de letra. Uhum. Então, a barreira não era o cálculo, era outra coisa, uma barreira na própria forma de pensar. Exatamente. Para nossa análise de hoje, a gente se baseou em bastante material, principalmente no livro Probabilidade e Estatística, A Ciência da Incerteza, do John Tabak. Um livro excelente. E a nossa missão aqui é entender essa jornada. Como que a gente saiu de um mundo onde um lançamento de dados era um recado dos deuses, para um onde a mesma lógica sustenta desde a segurança de um reator nuclear até a próxima pesquisa eleitoral. É uma mudança de mentalidade gigantesca. E essa jornada, na verdade, expõe uma mudança sísmica na percepção humana. A questão que demorou séculos para ser formulada não era só quais são as chances. Era mais profunda. Muito mais. A pergunta era: o acaso sequer existe? Ou tudo que a gente chama de sorte ou azar é só um nome bonito para nossa ignorância sobre um universo que, no fundo, é uma máquina de relógio perfeita, previsível. Uau! Essa foi a questão filosófica que travou o progresso por muito, muito tempo. Certo. Então vamos começar por aí. O que era o acaso para os antigos? Eles tinham jogos, eles tinham dados, como eles viam isso? Então, aí que está a grande ironia. Eles usavam ferramentas que a gente hoje chamaria de geradores de aleatoriedade o tempo todo. Tipo o quê? A mais antiga é o astrágalo. É um osso do calcanhar de ovelhas ou veados. Um osso? Sim, um osso. Ele tem 4 lados distintos, então ele funciona como um dado de 4 faces. Egípcios, gregos, romanos, todos usavam isso, e depois dados cúbicos em jogos, como aquele jogo das 20 casas que a gente vê em tumbas egípcias. Mas se eles usavam dados, por que não tentaram calcular as chances? Se eu jogo um dado hoje, minha primeira intuição é que a chance de sair um 6 é de 1 em 6. Por que eles não pensaram assim? Porque para eles, o resultado não era aleatório. Era uma mensagem. Era uma mensagem. O lançamento do dado não era um evento de probabilidade, era um ato de comunicação com o divino. Cada resultado era uma expressão da vontade dos deuses, da providência, do destino. Entendi. Se um general romano jogava os dados para decidir se atacava ou não, o resultado não era sorte, era a resposta de Júpiter. E se os deuses controlam o resultado, não tem matemática a ser feita, né? Claro, você não calcula a vontade de um deus, você a interpreta. Exato. Faz todo sentido. É como tentar prever o final de um livro que está sendo escrito em tempo real por um autor que é onipotente. E a gente tem exemplos disso na prática, de pessoas tratando o jogo dessa forma. Tem um ótimo, que vem do próprio imperador Augusto. Numa carta para um amigo, ele descreve um dia de jogo em que ele perdeu 20.000 sestércios, que era uma fortuna. Uma fortuna. Mas a atitude dele é o mais revelador. Ele não fala de azar, de probabilidades ruins. Ele se gaba. Ele diz que a generosidade dele ao perder o levaria à glória imortal. Nossa! Para ele era um espetáculo sobre caráter e destino, não sobre matemática. Essa mentalidade divina. Tinha algum outro impedimento mais
técnico, digamos. Sim, e esse ponto é crucial. A falta de ferramentas justas. Como assim? Aqueles astrágalos, os ossos, eram tudo menos uniformes. Cada um era único, com seu próprio centro de gravidade. A probabilidade de cair em cada um dos 4 lados era diferente para cada osso. Ah, entendi. Para desenvolver uma teoria matemática, você precisa de um ideal. Um dado perfeito, onde cada lado tem exatamente a mesma chance de aparecer. Sem esse conceito de um dado justo, é impossível comparar a teoria com a realidade. Você estaria sempre medindo uma imperfeição, não a probabilidade em si. Exatamente. Entendi. Então, a gente precisava de 2 coisas. Tirar os deuses da equação e criar um dado perfeitamente equilibrado. Quem foi o primeiro a tentar dar esse passo, a olhar para o jogo e ver matemática em vez de destino? Esse salto nos leva para a Itália renascentista e para uma das figuras mais complexas dessa história, Girolamo Cardano. Cardano. Um personagem de filme. Médico brilhante, matemático, astrólogo respeitado e, nas horas vagas, um jogador compulsivo. Inveterado. Ele passava noites e noites jogando dados, cartas. Um médico e matemático viciado em jogo. Que combinação. E o que ele fez? Ele fez algo que ninguém tinha feito antes. Ele escreveu um livro, que só foi publicado depois que ele morreu, chamado Liber de Ludo Aleae. O livro dos jogos de azar? Exato. E nele, pela primeira vez na história, alguém tentou analisar sistematicamente as chances. Cardano foi o primeiro a entender e a anotar o princípio fundamental. Você conta o número de resultados favoráveis e divide pelo número total de resultados possíveis. Então ele calculou coisas do tipo a chance de tirar um 7 com 2 dados? Exatamente, ele listou as 36 combinações possíveis de 2 dados e percebeu que, por exemplo, para tirar um 10, você tem 3 jeitos. 6 e 4, 4 e 6, 5 e 5. Então a chance é de 3 em 36. Parece simples para nós hoje. Mas foi um passo conceitual gigantesco. Ele estava domando o acaso com aritmética. Pera um pouco, se ele estava fazendo esses cálculos, entendendo as chances exatas, ele deveria ser um jogador imbatível, ou pelo menos muito racional, mas ao mesmo tempo, ele era um jogador compulsivo. Como ele conciliava a matemática fria com a superstição do jogador? Aí é que está a genialidade e a contradição de Cardano. Ele não conseguia se livrar totalmente da mentalidade antiga. Em uma passagem incrível do livro, ele escreve algo como: é porque a sorte é adversa que o dado cai desfavoravelmente. Certo. E porque o dado cai desfavoravelmente, ele perde. E porque ele perde, ele lança o dado timidamente. Uau! Isso é um raciocínio completamente circular. Ele está dizendo que a sorte como uma força externa e até o estado de espírito do jogador, tudo isso influencia o resultado físico do dado? Precisamente. Ele fez a matemática, mas não conseguiu acreditar nela até o fim. Exato. Ele tinha um pé no mundo da matemática e o outro no mundo da magia e da superstição. Ele representa perfeitamente essa transição. Ele viu a estrutura matemática, mas não conseguiu abandonar a ideia de que forças invisíveis ainda estavam em jogo. Então, quem foi que finalmente limpou o terreno, quem olhou para um problema de dados e aplicou só a matemática, sem essa bagagem toda da sorte? Essa pessoa foi ninguém menos que Galileu Galilei. A história é que um nobre, seu patrono, chegou para ele com um quebra-cabeça de jogador. Outro jogador. Outro jogador. O nobre tinha notado que, ao jogar 3 dados e somar os resultados, as somas 10 e 11 apareciam com mais frequência do que as somas 9 e 12. O que intuitivamente não faz muito sentido, né? Porque tem várias formas de fazer 9 e várias formas de fazer 10. Exato. Por que a diferença? E a abordagem de Galileu foi pura e elegante contagem, sem nenhuma menção à sorte, destino ou timidez ao lançar os dados. Que ele fez, então? Ele pacientemente listou todas as 216 combinações possíveis a lançar 3 dados. E o que ele descobriu foi que, embora existam 6 maneiras de compor a soma 9... Certo, tipo 1 mais 2 mais 6 e por aí vai. Isso. Mas quando você considera todas as permutações, existem 25 combinações que resultam em 9. Para a soma 10, no entanto, existem 27 combinações. Ah, uma diferença pequena, mas real. Pequena, mas real.
Então, 10 é um resultado ligeiramente mais provável. Foi uma resposta puramente matemática, livre de qualquer superstição. Certo, então Galileu resolveu um quebra-cabeça específico de forma brilhante. Mas isso ainda parece um caso isolado, não uma teoria da probabilidade. Qual foi o problema que exigiu uma solução mais geral e que, de fato, deu origem a essa teoria? O verdadeiro nascimento da teoria acontece em 1654, numa troca de cartas entre dois gênios franceses, Blaise Pascal e Pierre de Fermat. Pascal e Fermat. E, mais uma vez, o gatilho foi um problema de jogo, trazido a Pascal por um nobre jogador chamado Chevalier de Méret. O problema era antigo e famoso, conhecido como o problema da divisão das apostas. Divisão das apostas, como assim? Imagina o seguinte cenário. Você e eu apostamos R$ 50 cada uma, totalizando R$ 100 no pote. Vamos jogar cara ou coroa e o primeiro a vencer 5 rodadas leva tudo. Ok. O jogo começa, eu estou ganhando por 4-3, mas de repente a gente precisa parar o jogo. A taverna vai fechar, sei lá. A questão é, como dividimos os R$ 100 do pote de forma justa? Essa é uma ótima pergunta. Não seria justo eu levar tudo, porque eu ainda não ganhei, mas também não seria justo dividir 50-50, porque eu estava na frente mais perto da vitória. Exatamente. E a solução de Pascal e Fermat foi a grande virada de chave. Eles mudaram a pergunta. Em vez de olhar para o passado, para quem estava ganhando, eles olharam para o futuro. Para o que poderia acontecer. Isso. Eles raciocinaram. Se o jogo continuasse, quais seriam os futuros possíveis? Para eu vencer, eu só preciso de uma coroa na próxima rodada. Para você vencer, você precisa que saiam 2 caras seguidas. Eles calcularam a probabilidade de cada um desses futuros acontecer. Ah, entendi. Eles não estão prevendo o que vai acontecer, mas sim mapeando tudo o que pode acontecer e atribuindo um peso para cada possibilidade. Perfeito. Eles concluíram que eu tinha uma chance muito maior de vencer o jogo se ele continuasse. Com base nessas probabilidades futuras, eles propuseram uma divisão do dinheiro no presente que refletia justamente essa vantagem. E essa foi a grande ideia. Foi a primeira vez que a matemática foi usada não para analisar um resultado passado, mas para quantificar a esperança de resultados futuros. Essa ideia de valor esperado é a pedra fundamental de toda a teoria da probabilidade e, por extensão, do mundo financeiro, dos seguros, de tudo. Uma vez que essa porta foi aberta, imagino que as aplicações foram muito além das mesas de jogo. Com certeza. O próximo passo foi levar essa ferramenta para entender o mundo real. E aqui entra uma família suíça extraordinária, os Bernoulli. Uma dinastia de matemáticos. Exato. Jacob Bernoulli, em sua obra póstuma Ars Conjectandi, a arte da conjectura, foi um dos primeiros a sugerir que a probabilidade poderia ser aplicada a questões civis, morais e econômicas. E qual foi a grande contribuição dele? A contribuição mais famosa é a formalização da lei dos grandes números. Certo. É um conceito que parece intuitivo hoje, mas que precisava de uma prova matemática rigorosa, que foi o que ele forneceu. Em termos mais simples, o que diz a lei dos grandes números? Basicamente, ela diz que, embora seja impossível prever o resultado de um único evento aleatório, como um lançamento de moeda, ao repetir esse evento muitas e muitas vezes, milhões de vezes, a frequência dos resultados observados vai se aproximar cada vez mais da probabilidade teórica. Ou seja, se você jogar uma moeda 10 vezes, pode sair 7 caras. Mas se jogar 10 milhões de vezes, o número de caras vai ser extremamente próximo de 5 milhões. A realidade, em larga escala, converge para a matemática. Exato. Isso foi revolucionário, porque conectou a teoria abstrata com a observação empírica do mundo. E essa conexão abriu caminho para resolver problemas práticos, de vida ou morte, certo? Sim. E nos leva a um dos debates mais fascinantes da história da ciência, envolvendo o sobrinho de Jacob, Daniel Bernoulli. No século XVIII, o grande terror era a varíola. Uma doença terrível. Matava uma parcela enorme da população. E havia uma técnica arriscada chamada variolação. Pegar o pus de um doente e inocular numa pessoa saudável. Na esperança de causar uma forma branda da doença e gerar imunidade. Isso. O problema é que o procedimento em si podia matar. Era uma aposta horrível. Exato. E Daniel Bernoulli decidiu analisar essa aposta matematicamente.
Ele coletou os melhores dados disponíveis sobre mortalidade por varíola e o risco de morte pela variolação. E depois de muitos cálculos, O que ele concluiu? ele concluiu que, se a variolação fosse universalmente adotada, a expectativa de vida média da população aumentaria em quase 10%. Uau! Do ponto de vista do Estado da saúde pública, a matemática era clara. O procedimento, apesar dos riscos, salvava mais vidas do que ceifava. Era uma política pública benéfica. Peraí. Do ponto de vista de um governante olhando uma planilha, isso faz todo sentido. Mas, se você é um pai ou uma mãe, o Estado está te pedindo para submeter seu filho a um procedimento que tem uma chance pequena, mas real, de matá-lo hoje. Essa é uma venda muito difícil de fazer. Você acabou de canalizar perfeitamente o argumento do crítico de Bernoulli, o matemático francês Jean Leron de Alembert. Ah, então teve uma crítica. E que crítica! Ele atacou a conclusão de Bernoulli não pela matemática, mas pela filosofia. D'Alembert disse que a análise de Bernoulli ignorava a perspectiva humana fundamental. Exato. Ele argumentou que não é racional arriscar a vida inteira que se tem no presente por um ganho de anos no final da vida. Ele basicamente perguntou: o que é bom para a média da população é necessariamente bom para o indivíduo? E esse debate é incrivelmente moderno. É a mesma tensão que a gente vê em políticas de vacinação, lockdowns ou até decisões econômicas, o bem coletivo versus o risco individual. E ela nos assombra até hoje em qualquer política pública que envolva risco. Esse foco em médias populacionais e dados do mundo real parece que nos leva naturalmente para o outro lado da moeda, a estatística. Exato. Se a probabilidade parte de um modelo teórico, tipo um dado tem 6 lados, para prever a frequência de dados no mundo real, A estatística faz o caminho inverso. o caminho inverso. Ela olha para os dados brutos do mundo real, registros de nascimentos, mortes, colheitas, e tenta inferir qual é o modelo teórico ou a probabilidade que está gerando esses dados. E a origem da estatística é tão inesperada quanto a da probabilidade. Não começou com um governo ou uma universidade, certo? De jeito nenhum. A história começa em Londres no século XVII, com um lojista chamado John Graunt, um comerciante de tecidos, um cidadão comum. E o que ele fez? Ele tinha um hobby peculiar. Toda semana, as paróquias de Londres publicavam os relatórios de mortalidade, uma lista de quantas pessoas morreram e de quê. A maioria lia por curiosidade mórbida, sabe? Tipo, ler os classificados do jornal hoje. Exato. Mas o Graunt, em vez de só ler, começou a compilar e a organizar os dados de décadas. Ele foi a primeira pessoa a olhar para aquela massa de informações caóticas e a procurar por padrões. E ele encontrou o quê? Descobertas que hoje parecem óbvias, mas que ninguém tinha quantificado antes. Que nascem mais meninos do que meninas, que há uma taxa de mortalidade infantil específica, que certas doenças são sazonais. Eu vi nas fontes que as causas de morte listadas eram criativas. Assim, a lista é um retrato fascinante da medicina da época. Além das doenças que a gente conhece, as pessoas morriam oficialmente de gripe planetária, susto, tristeza. Tristeza? Como causa oficial da morte? Isso é fantástico. E a minha favorita, morto na rua e de fome. Nossa. Mas, brincadeiras à parte, qual foi a verdadeira inovação do Graunt? A inovação foi tratar essas mortes não como tragédias individuais, mas como pontos de dados. Ele foi o pioneiro em usar dados brutos para tirar conclusões quantitativas sobre a vida e a morte de uma população inteira. Ele transformou anedotas em estatísticas. E a ideia dele foi levada adiante por um nome bem mais famoso, não foi? O sujeito do cometa? O Edmund Halley? Isso mesmo. Halley, o astrônomo, era fascinado pelo trabalho de Grant. E ele conseguiu acesso a dados muito mais organizados e confiáveis da cidade de Breslau, na atual Polônia. Com esses dados, Halley fez algo revolucionário. Ele criou as primeiras tabelas de vida, ou tábuas de mortalidade. E o que isso permitia fazer? Pela primeira vez, era possível responder a perguntas como: qual a probabilidade de uma pessoa saudável de 20 anos chegar aos 50? Ou, um homem de 40 anos, em média, tem quantos anos de vida restantes? Ele calculou a expectativa de vida em diferentes idades. E isso tem cheiro de seguros. Bingo! O trabalho de Halley se tornou a base matemática de toda a ciência atuarial.
De repente, vender uma pólice de seguro de vida ou uma anuidade deixou de ser um jogo de adivinhação. Tornou-se um negócio calculável. Exato. Você podia precificar o risco da morte. Uma indústria inteira que hoje movimenta trilhões nasceu da análise sistemática de registros de mortalidade de uma cidade da Europa Central. Impressionante. Em menos de 400 anos, a gente saiu de atribuir um resultado aleatório à vontade divina para usar a mesma lógica para construir o motor financeiro do mundo moderno, para avaliar a segurança de medicamentos, projetar redes de telecomunicações. É uma revolução silenciosa, mas que está por trás de quase tudo. Completamente. E isso nos traz de volta, num círculo perfeito, aquela reflexão final inspirada pelo debate entre Bernoulli e D'Alembert. Certo. Hoje, a gente não usa a probabilidade só para dividir apostas ou precificar seguros. Nós confiamos em modelos probabilísticos para tomar decisões de impacto gigantesco. Como, por exemplo, políticas de vacinação em massa durante uma pandemia, ou os modelos de risco que os bancos usam para evitar uma crise financeira global. Exatamente. Mas cada um desses modelos é construído sobre uma série de suposições sobre como o mundo funciona. Suposições que tentam traduzir a realidade complexa em equações matemáticas. E a pergunta provocativa que aquele debate de 250 anos atrás nos deixa é: num mundo tão incerto, como podemos ter certeza de que as nossas suposições estão corretas? Especialmente quando o que está em jogo não é mais o dinheiro de uma aposta, mas o bem-estar, a saúde e o futuro de indivíduos e de toda a sociedade. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros, então você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.